Querido Mestre Jesus, é com os corações agradecidos que estamos elevando o pensamento a vós, por essa oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, nos mostrando a lei de evolução e progresso e o que nós necessitamos para alcançarmos a paz que todos buscamos. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que mais uma vez nos amparem, nos assistam, nos dê a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Que as vossas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos nossos parentes e a todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde nós estamos encerrando os estudos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item dos nossos estudos de hoje é o item 5, a parábola do mau rico. São dos registros de São Lucas, em que ele nos conta. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. E os cães vieram lamber a chaga. Os cães lhe vieram lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste na vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: eu então lhe suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Essa tarde nós contamos com a colaboração das nossas irmãs, Dona Luzia e Luciana. Passamos a palavra a Luciana. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus se estenda a todos nós. Continuando os nossos estudos, então, do capítulo 2, não se pode servir a Deus e a Mamon, e esse capítulo, ele vem nos convidar a a refletirmos sobre as nossas ações frente à riqueza e à pobreza. Como foi dito, esse capítulo vem sendo estudado, desde o início de janeiro, que foi contando aí com a colaboração de amigos, de irmãos, que trouxeram a nós informações importantes. E nós aprendemos nesses estudos que, quando falamos em riqueza e pobreza, nós falamos em provas, e provas difíceis. Como nos diz, respondem os Espíritos a Kardec, essa questão do Livro dos Espíritos 815, foi até trazida aqui por um dos colaboradores, mas nós vamos voltar a ela para compreendê-la, e quanto mais a gente volta no estudo, mais a gente aprende, E ali, então, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da pobreza ou a riqueza? E é respondida a ele: são tanto uma quanto a outra. A miséria, a pobreza, ela provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E Kardec ainda nos faz uma observação na questão 816, em que ele diz: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então aqui, ele nos explicando aí que ambas são provas difíceis. A pobreza nos trabalhar a resignação, a paciência. A riqueza ali, uma prova um pouco mais trabalhosa, porque ela vai ali mexer com as paixões que carregamos em nós. E então se torna difícil, porque as paixões criam ilusões. As ilusões prendem o homem ao materialismo. E o materialismo afasta o homem, como ele diz, da perfeição espiritual. Essa tarde, como foi lido a nós, o item 5 do capítulo 2, ele vai trazer a parábola do mal rico. Nós sabemos, aprendemos que parábolas era a metodologia do Cristo.
O Cristo utilizava dessas histórias, trazendo ali imagens, para que houvesse uma compreensão maior do povo, através dessas imagens. E essa parábola, ela vai trazer ali, então, personagens, entre elas, o rico e Lázaro. Lázaro na representação aí da pobreza, das dificuldades em que a pobreza traz. Quando nos diz ali, né, acerca das privações, das escassez do bem material, né, da ausência do conforto, quando retrata ali que Lázaro se encontrava frente, né, deitado ali à porta da casa do rico. A fome, quando dizia que ele esperava, né, as migalhas, as sobras do rico. A doença ali trazida pela fome, pelo desequilíbrio ali, né, do seu corpo, devido ali à falta dos nutrientes necessários. Então ele apresentava ali o corpo em chagas, então nos retratando as dificuldades que a prova da pobreza traz ao ser. Como também a figura do rico, ali nos mostrando o poder, né? A representação ali dos bens materiais, da fartura, do conforto, e levando ao egoísmo, porque ele nos fala que depois houve um sofrimento. Então ele utilizou de uma forma errada esses bens que ele tinha. Foi uma prova para ele ali, e ele não soube lidar com essa prova, né? Então nos mostrando ali, na figura do rico, a dificuldade que a riqueza traz ao ser. Bom, e quando nós lemos, né, essa história, é de se pensar assim, mas seria tão fácil se todo mundo fosse igual, né? Se não houvesse essas diferenças. E Kardec, ele pergunta justamente isso à espiritualidade. Na 814, na questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e a outros a pobreza? E aí é respondida a Kardec: a fim de experimentarmos. Então nós somos experimentados, nós precisamos evoluir, precisamos aprender. E é preciso que haja essa diferença para aprendermos em cada uma delas. Na pobreza, sermos pacientes, resignados, tolerantes, termos fé. Na riqueza, a sabermos conter aí as nossas paixões, né? A sermos mais humildes, mais fraternos. Então, cada uma traz ali uma experiência diferente ao ser. E ele ainda nos traz, completando aqui a resposta deles, eles ainda nos falam assim: além disso, como saber se essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência? Então é normal que haja uma não aprovação no momento da prova. Então, quando chegamos ao plano espiritual, o ser ver ali que faliu naquela prova, pede a oportunidade de voltar, né? E isso não é imediato, viu, gente? Não é eu desencarnei hoje, amanhã eu estou voltando. Não, há todo um trabalho ali na espiritualidade, de estudo, de preparo para a volta, para que o ser consiga vencer as dificuldades que encontrou perante essas provas. E para ilustrar, eu trouxe uma página do livro Reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos. E Humberto de Campos, que era considerado repórter do além, né? E ele nos diz aqui que as experiências relacionadas nessa página falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Então a contribuição, né, dos nossos irmãos ali que foram relatado a vivência nessas páginas, para nos ajudar a compreender os momentos em que passamos de prova. E ele ainda diz assim, olha: afirmo que todas essas reportagens são reais, que aqui não há ficções
nem coincidências. Então, são histórias reais. O que pode haver na Convenção da Caridade Fraternal é a modificação de alguns nomes, né? Como a gente vê aí, uma reportagem que há aí uma pessoa que vai denunciar alguma coisa, no momento da reportagem é usada ali de filtro, né, para não identificar a pessoa, mas ela está relatando a sua experiência. Então é mais ou menos o que acontece. Muitas vezes tem que se mudar o nome, né, para não identificar, até mesmo por ser caridoso, né? Mas o relato é real, é isso que ele está falando. Então essa página que ele traz, essa reportagem, vão ser de 2 companheiros, Leonel e Benjamin, que são 2 velhos amigos do plano espiritual, mutuamente associados no erro e na reparação. Então são 2 companheiros aí que erraram em uma existência e que agora precisavam reparar juntos esse erro. E aí então eles, depois de muito preparo, eles vão buscar o mentor e pedir para que tivesse a oportunidade de voltarem para reparar esses erros. E então o mentor amigo obtemperou: é oportuna a solicitação de vocês, mas vocês necessitam intensificar o aprendizado, iluminar o atendimento, adquirir sabedoria. Escolheram ambos o mesmo gênero de prova? Levantou-se Leonel, explicando: estamos acordes no pedido, concordamos no pedido, mas não temos a mesma preferência no capítulo das tarefas. Por minha parte, desejaria a oportunidade de movimentar patrimônios terrestres no círculo da fortuna e autoridade. Antes que ele terminasse, Benjamin embargou-lhe a palavra e esclareceu: cá por mim, escolhi a condição de pobreza e sofrimento. Pediria, se possível, a supressão de toda possibilidade de contentamento na terra. Encareço problemas de penuras e dificuldades, a fim de valorizar o que hei recebido da providência. Então, eles escolheram provas diferentes. Um queria riqueza, o outro a pobreza. Estampando num semblante o sorriso sereno da sabedoria, o generoso orientador considerou: não posso interferir na liberdade de ambos. Então ele diz assim: olha, nós temos o auxílio da espiritualidade em todas as situações, nós não estamos sozinhos. Eles estão ali para nos intuir, para nos ajudar, né, a escolher as melhores decisões, a nos vibrar por nós, mas eles não podem interferir nas nossas escolhas. As escolhas e as experiências são nossas, né? Então é o que ele está dizendo a eles: conhecem vocês a extensão dos débitos contraídos. Devo ponderar, todavia, que, embora divergentes na escolha, ainda não poderão afastar-se um do outro na próxima experiência de redenção. Partilha no erro determina a partilha de responsabilidades e consequências. Então aí novamente ele afirmando para os 2: vocês erraram juntos. Então as consequências também serão juntas. A responsabilidade do erro é em conjunto. Vocês não podem afastar um do outro. Não se desunam, pois, nos caminhos da purificação. Jamais desprezem a possibilidade de aprender. Fortuna e pobreza são bancas de provas na escola das experiências terrestres. São continentes da probabilidade, então tomem cuidado. Vocês têm ali 50% de chance de acerto, 50% de erro. Então tomem cuidado com as escolhas, né? Ambos, né, tanto o Leonel como o Belarmino, passariam nessas provas, essas provas ofereceriam a eles horizontes largos de divinas realizações, que saibam receber as bênçãos de Deus, são os meus votos. Leonel e Benjamin ouviram os conceitos judiciosos, renovaram promessas e partiram mais tarde.
Atendendo à própria escolha, nasceu primeiro na casa farta de rico proprietário rural, que lhe fora muito amado noutra existência. Daí a dias, velha serva da casa rica, era igualmente mãe, fornecendo ao segundo, ao Benjamim, o ensejo de realizar os planos traçados. Enquanto houve paisagens risonhas de infância, ambos os companheiros, tão unidos pelo coração e tão distantes pelo nascimento, viveram no roce o céu da harmonia. Então, quando eles eram crianças, eles eram companheiros, andavam juntos, realizavam tudo juntos. Mas, quando Leonel começou a sorver o conteúdo dos livros propriamente do mundo, verifica-se os primeiros sinais de incompreensão. Cada vez que o jovem bem-nascido regressava ao círculo doméstico em gozo de férias escolares, assinalava-se maior distância entre ele e o camarada da meninice. Então veio ali um momento, né, de iniciar na escola. Então Leonel, como era de costume antigamente, ele, como era filho de um fazendeiro, morava numa fazenda, ele foi mandado a um colégio, eram aqueles colégios internos, né? Ali ele ficava, vivia ali, né? Dormia, alimentava, e quando era nas férias, ele voltava ali ao seio do lar. E esse aprendizado, né? Essa vida de Leonel, o contato que ele tinha com as outras pessoas, foi distanciando ele do companheiro de infância. Quando o anel de grau lhe brilhou nos dedos, estava consumada a separação, passando a administrar interesses da família nos estabelecimentos do campo e da cidade. Era ele o chefe, enquanto Benjamim se classificava no extenso quadro de servidores. Então, quando ele formou, que ele assumiu ali, né, começou a administrar os bens da família, essa distância se tornou ainda maior. Nessa zona de testemunho ativo, entenderam que devia proceder como estranhos, absolutamente separados entre si. No fundo, admiravam-se e amavam-se reciprocamente. Contudo, as ilusões terrestres o encegueciam. Então, no fundo, eles traziam esse compromisso que assumiram na espiritualidade, de estar juntos, ajudando um ao outro nesse resgate. Mas as ilusões ali do mundo os fizeram separar, né? A certa altura da experiência, não mais se saudaram um ao outro, atritaram-se, trocando acusações mútuas. O servo abandonou o trabalho diversas vezes, desejoso de experimentar a sorte em regiões diferentes. Todavia, incapaz de iludir o espírito da lei, voltava sempre implorando redimissão. Então, Benjamim ali, por muitas vezes ele tentou afastar, ele tentou ir para outros lugares, mas, como diz aqui, né, incapaz de iludir o espírito da lei, eles precisavam estar juntos. A própria ocasião, né, que surgia na vida o fazia voltar. Ele tinha que voltar, ele tinha que estar junto com Leonel. Então ele voltava. Porém, Leonel, por sua vez, renovava as concessões de serviço, embora com um agravo crescente de exaspero e tirania recíproca. Então ele aceitava ele de volta, mas intensificava as exigências, né, nele como subordinado. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Desvairado de inconformação, Benjamim concentrava-se na rebeldia, daí resultando aumento intensivo. Então vejam bem, eles pediram oportunidade de voltar, de trabalharem junto, a acertar ali o que foi deixado para trás como dívida. Eles regressam, vem a prova, para um da pobreza, para outro da riqueza, mas eles não conseguiram lidar com essas provas. Estava ainda ali a contramão do que eles tinham prometido na espiritualidade, aquele auxílio um do outro. Então, em vez de crescer,
de melhorar, eles estavam ali embriagando, num aumento intensivo da vaidade, do orgulho, da presunção, do ciúme, do despeito e indisciplina no coração de ambos. Então olha aí o que eles estavam juntando para si, para mostrar para a gente como é difícil as provas, e a gente tem que ter muita fé, buscar mesmo compreensão, buscar ali acertar, porque são provas realmente, como diz os Espíritos, terríveis. A providência divina, que jamais deixou criaturas em abandono, enviou-lhe socorro através da assistência religiosa. Então, mesmo com toda essa rebeldia deles, a espiritualidade ainda enviando socorro para tentar auxiliá-los a passar por essas provas. O Leonel, afeiçoado ao catolicismo romano, inclinava toda a leitura edificante a favor da própria causa. Valia-se dos conselhos do sacerdote amigo que o assistia para justificar os erros e seu feitio egoístico. Obcecava no apego ao dinheiro e à ideia de lucros fáceis. Quanto ao empregado, tornara-se espiritista convicto, porém cegava-no a inconformação e a revolta. Qualquer advertência dos instrumentos espirituais era interpretada ao inverso. Se o amigo do outro lado da vida aludia à paciência, não enxergava ele a informação própria, e sim o defeito alheio ou a insuficiência dos outros. Se ouvia dissertações sobre a caridade, lembrava os afortunados do mundo com ironia. Benjamin era, afinal, desses enfermos que, considerando o remédio excelente para outrem, mas não para si mesmo. Enquanto Leonel se valia das consolações da Igreja Católica para consolidar tradições autocráticas, Benjamin aproveitava as lições do Espiritismo para armazenar indisciplina e difundir desasperações. Então, a espiritualidade tenta ajudá-los através da religião, uns da Igreja Católica, mas tudo que ele via ali, que ele ouvia, ele invertia, pegava para justificar os erros cometidos. Ao mesmo tempo que Benjamin se tornou espírita, mas toda a tentativa da espiritualidade de alertá-lo no que ele estava falindo, ele não considerava para si, sempre colocando para os outros e não para si. E com essa postura, absolutamente envenenados de teoria mentirosa, terminaram ambos a experiência humana na posição de inimigos irreconciliáveis. E é interessante aqui, eu tenho como frase de cabeceira aquelas frases que a gente escolhe de motivação, A minha frase de cabeceira, eu já trouxe aqui em várias contribuições minhas, como também, amigos nossos trouxeram, é quando Jesus nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a minha frase de cabeceira. Porque quando eu vou resolver algum problema, eu preciso passar por alguma situação, eu lembro, Cristo é o meu caminho. Então é nele que eu vou buscar as soluções para resolver determinada situação. Não há outro caminho. E isso me ajuda muito. Como ele diz aqui, ele é a verdade. Não há teoria no mundo, não há mente nenhuma no mundo que traga uma verdade absoluta como a do Cristo. Porque é a única verdade que nos leva à vida, que nos leva à felicidade eterna, que nos leva à nossa evolução. E é como ele diz, absolutamente envenenados de teorias mentirosas. Então eles se viram presos no mundo aqui,
em teorias, no que o mundo oferecia para eles. Não conseguia ver além. E acabam como seres falidos. Não teve outra, né? Faliram os dois. E ali, despertando então na vida real, sentiam-se estranhamentos algemados um ao outro, cercavam-nos sombras espessas e tristes, como se houvessem enlouquecido, perdendo a luz da memória. Somente a custo de muitos anos conseguiram fixar a recordação da existência obscura. Então vejam bem, aqui ele está dizendo depois, quando eles desencarnaram, chegando à nossa verdadeira vida, né, na condição real ali deles, eles sentiram algemados um no outro, eles se viam algemados, né, numa situação ali cercado de sombras espessas, de tristeza, de loucura. E nós podemos aí, para a gente imaginando aí o quadro, né, lembrando aí a obra de André Luiz, que nos descreve muito bem esses quadros. Quem assistiu o Nosso Lar, né, vê aí no início o local, eles tentaram ali colocar o local em que André Luiz se via, né, na obra ele descreve o local. Então eles acordaram nessa situação de tristeza, de sofrimento, de loucura. E com muito tempo vivendo nessa situação, é pela misericórdia divina, eles começam então a recordar, para que seja mudado esse quadro, eles começam a lembrar o porquê que eles estavam na situação. E aí eles começam a ter a clareza em que faliram novamente, nas provas em que pediram. E quando eles têm essa consciência, eles pedem então ajuda àquele benfeitor, o mentor, em que tinha perguntado para eles: olha, escolheram a prova? Cuidado aí com as probabilidades, né? Alertaram eles a terem cuidado. E esse mentor, então, frente a eles, né, lhe diz serenamente: não estranham a dor que lhes fere o espírito enfermo, a face do tempo perdido e do ensejo mal barato. Então eles sabiam ali, né, que a consciência estava pesando. E aí ele diz: não lhes faltou inspiração divina para o êxito necessário. Entretanto, esqueceram mais uma vez a lei do uso, internando-se no abuso criminoso, olvidando que pobreza e fortuna constituem oportunidades do serviço divino na terra. Os que administram são mordomos, os que obedecem são operários, mas no coração augusto de nosso Pai, estamos inscritos indistintamente na categoria de cooperadores da sua obra. Se era justo obter moderação, paciência, confiança, fé, resistência sublime com os valores da pobreza, então era isso, né? Era isso que tinha que ser trabalhado por Benjamin na condição da pobreza, e ganhar humildade, ponderação, entendimento, autodomínio, bondade e paz com os valores da riqueza, que era o que Leonel tinha que ter trabalhado e adquirido nessas provas. Adquiriram vocês desesperação, rebeldia, vaidade e ruína. Não posso asseverar que voltaram piores que no passado escabroso, porque ninguém regride na evolução perpétua da vida. Então não há ali a regressão, né? Mas posso afiançar que voltaram mais sujos. A crise de ambos é de estacionamento complicado. Então eles não modificaram nada, eles estacionaram. Enquanto outros irmãos nossos costumam deter a marcha em jardins e floresta, né,
costuma aproveitar a oportunidade. Preferiram vocês a parada em lamaçal inconcebível, preferiram ficar estacionados. Valeram-se das sagradas posições de administrar e obedecer, tão só no propósito de oprimir e menosprezar. Não observo qualquer traço de superioridade moral entre um e outro. Ambos faliram desastradamente. É a dolorosa experiência dos que prometem sem saberem cumprir. É o fracasso do aprendiz pelo descuidado próprio. Que posso fazer agora senão lamentar a imprevidência? E os dois, então, após essa colocação do mentor, em prantos, eles pedem, Leonel pergunta ali ao mentor: então, será que poderíamos voltar na mesma prova? Tentar ali novamente? E o instrutor diz: sim, essa medida é possível, mas antes eles teriam que se limpar, eles teriam que se preparar, trabalhar primeiro, para depois receber essa oportunidade de voltar. E aí então nos esclarece que depois de algum tempo renasciam na terra, procurando o tanque fundo e o vasto sofrimento. Ou seja, renasciam numa mesma prova, ali com todas as dificuldades, com todos os débitos contraídos na existência em que não souberam aproveitar, nos mostrando aí que não conseguimos driblar a lei do Pai. E uma das leis é, que tanto é falada, tanto é usada, porém muitas vezes não é buscado realmente o seu significado, é a ação e reação. E se as pessoas soubessem como é importante, e como a nossa responsabilidade frente a essa lei é importante, as pessoas se policiavam mais, começavam a julgar as suas atitudes, e não como Benjamin fazia, julgar a dos outros e não julgar a si próprio. Então que Jesus nos ampare, meus amigos, nos dê muita força, muita sabedoria nas provas em que nos surgem, que não podemos pedir para tirá-las, porque elas são instrumentos da espiritualidade a nos auxiliar no nosso aprendizado, no nosso crescimento. Mas podemos pedir a força, a coragem, a fé, a resignação, a sabedoria para passar por elas da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, boa tarde. Pedindo a Jesus para nos abençoar, derramar sobre nós o discernimento, que nós possamos compreender bem as lições da tarde. Já foi muito bem explicada pela irmã que nos antecedeu, a Luciana, trouxe para nós uma mensagem lindíssima do livro do irmão X, a dar como exemplo aí o que realmente acontece nessa história que Jesus nos conta, porque a parábola nada mais é do que uma história, um conto, que Jesus utilizava para que pudesse as mentes infantis do tempo dele, que éramos nós mesmos, mas que ainda não tínhamos maturidade, era necessário que ele nos ensinasse lições tão abstratas, lições tão profundas, fazendo analogias, contando uma história. E hoje, com o Consolador prometido, ele já percebe que nós temos uma maturidade maior. E por isso mesmo, as passagens dele podem ser trabalhadas pela doutrina, a tirar o véu dessa alegoria, a mostrar para nós realmente o que Jesus queria dizer. Na parábola do mal rico,
ou em outras traduções, a parábola do rico e de Lázaro, nós vamos encontrar aí várias lições lindíssimas para nós. A Luciana nos trouxe uma, mostrando aí para nós sobre a prova desses dois personagens, o rico com a prova da riqueza e o pobre com a prova da pobreza. E aí, continuando a parábola, nós vamos perceber que esses dois personagens, ao voltar ao plano espiritual, tiveram localidades diferentes, encontraram regiões diferentes. Enquanto Lázaro partira em direção ao seio do pai Abraão, que era uma tradição judaica, né? E que Abraão, o seio de Abraão eram os céus. Todas as criaturas justas aqui da terra, e justas no sentido de seguidores da lei dos profetas, iriam para o seio de Abraão. E quem não fosse, iria para o inferno. E nós então percebemos que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico, o mau rico, foi para o inferno. E aí então vem a questão: não vou querer ser rico, de forma alguma. Por quê? Porque o rico vai para o inferno. Não é bem isso. E aí vem a doutrina espírita com toda a sua clareza, com toda a sua lógica, porque quem interpreta os contos de Jesus é Ele mesmo, que através dos seus mensageiros, né, esses anjos divinos, essas estrelas cadentes, como diz o Espírito de Verdade, sai direcionando por todo o mundo as novas explicações, os novos exemplos que são enviados pelo próprio Senhor da vida, para que nós possamos tirar de nós mesmos as escamas dos nossos olhos, das nossas percepções, como Paulo de Tarso, né? Quando Jesus surge para ele à porta de Damasco, ele fica cego. E para que ele voltasse a enxergar, precisou que um dos discípulos de Jesus fosse até ele tirar as escamas dos olhos dele. Essas escamas que estão nos nossos olhos há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos nós não enxergamos direito o que Jesus queria dizer para nós. E a doutrina espírita então chega e com tranquilidade limpa os nossos olhos. Olhos da onde? Da alma, da nossa percepção. Não é os nossos olhos físicos, mas os olhos da nossa alma, que ainda não conseguem perceber o que Jesus queria nos dizer há mais de 2000 anos atrás. E até hoje nós não compreendemos. Então a doutrina chega e vai abrindo espaço para nós. Vai nos mostrando com clareza, com lógica, porque a nossa racionalidade hoje consegue perceber e a gente aceita com mais tranquilidade. Então o que essa parábola quer dizer para nós realmente? Não é a riqueza, a prova da riqueza, nem a prova da pobreza que nos leva para céu ou inferno. O que nos leva para as zonas superiores ou para as zonas inferiores são as nossas atitudes, as nossas ações dentro das provas. Nós ouvimos uma história maravilhosa de irmão X, que nos conta, não história, mas um caso real, verídico, com duas almas que vieram na pobreza e na riqueza. Para quê? Para que fizessem ali a restauração de um passado que os dois tiveram errados,
um passado escabroso de dor e sofrimento, de vinganças, mas não conseguiram assimilar na existência atual as virtudes, aquele tesouro que Jesus nos fala há mais de 2000 anos: amealheis tesouros no céu. E nós esperamos morrer para ir para o céu para poder guardar os tesouros. Quando Jesus se refere a céu, ele fala aquele céu que somos nós. Nós somos filhos de Deus, filhos criados à imagem e semelhança do Pai. Em nós existe uma centelha divina, potencialidades divinas que Ele colocou em nós quando nos criou. Nós somos a imagem de Deus e eu tenho certeza que Deus não parece fisicamente comigo. O que em mim é a imagem de Deus? É o meu espírito, a minha alma, que é repleta da divindade. Só eu que ainda não entendi isso e continuo fazendo bobagem. É necessário que nós abramos o nosso coração, a nossa mente, a nossa percepção. E a doutrina espírita, ela traz tudo isso para nós. Então não é a riqueza, não é ser rico, até mesmo porque a riqueza é a forma de trazer o progresso para a terra. Se nós não tivéssemos o dinheiro entre nós, ainda viveríamos onde? Nos pântanos, em locais horríveis. Nós ainda não teríamos a luz elétrica, nem o computador, nem o ventilador para aliviar o calor. Não teríamos nada. E não é isso que Deus quer para o filho dele. Deus quer a felicidade. Deus quer a riqueza. Por isso Ele nos dá dádivas, talentos. Todos nós somos ricos em talentos. A riqueza é um deles. Nós temos o talento do tempo, a riqueza do tempo. Quem nos deu? Foi Deus. O tempo que nos ajuda a agir corretamente ou não, vai depender de quem? De nós. Ele nos dá a riqueza da inteligência. O que é o espírito? O ser inteligente do universo. Não existe ninguém que não seja inteligente. Para que nós temos a inteligência? Para vencer as dificuldades. E cada dificuldade vencida é algo maravilhoso para nós, porque nos faz subir mais um degrau. Ele nos dá a riqueza da saúde. Quantos de nós somos saudáveis, desde a infância até a velhice, e morrem no fator e no fenômeno natural, sem doença nenhuma? Ele nos dá a riqueza da fé. Nós podemos colocar a mão no peito e dizer: eu tenho fé, eu acredito, eu sei, porque fé é muito mais do que acreditar. Os demônios também acreditam em Deus. Então eu tenho fé. Isso é riqueza. Não há nada mais triste no mundo do que uma pessoa que não tem fé. Que tristeza, que solidão, que amargura vive essa pessoa. Com que desequilíbrio ela anda e enfrenta situações se ela não tem fé, se ela não confia nela mesma e em Deus que está sempre presente em nós. Então, meus irmãos, a parábola vem nos falar da atitude. Atitude que cada um de nós pega e toma com o nosso livre-arbítrio,
com as nossas escolhas na nossa jornada evolutiva. Atitude. O rico não foi para aquele local de sofrimento porque lá no local de sofrimento ele era rico, então foi para lá? Não, ele foi porque ele não soube agir com a prova da riqueza. Ele foi egoísta. Ele trazia consigo a indiferença moral com relação ao seu irmão. Eu não preciso ser rica para ter indiferença moral. Quantos de nós tem? Quantos de nós saudável vai a um hospital fazer uma visita ao doente? Ou se tem medo de hospital, quantos de nós paramos 5 minutos da nossa vida para orar pelos que estão nos hospitais, nas UTIs da vida? Quantos? Quantos de nós, alfabetizados, nos lembramos daqueles que são analfabetos e que muitas vezes trabalham em nosso lar, trabalham no nosso prédio, trabalham em nosso condomínio, não puderam se alfabetizar talvez porque moraram na roça, porque não tinham local onde ir estudar, porque tinham que pegar a enxada às 4 horas da manhã para ajudar os pais, e chega na idade adulta sem saber ler e escrever, sendo que o conhecimento é a maior riqueza que nós todos temos. Mas será que nós tiraríamos meia horinha da nossa vida para formar um grupinho de pessoas analfabetas e nós alfabetizados? Será que nós conseguiríamos ajudá-los? Mas já questionamos ou perguntamos a nós mesmos sobre isso? Então é como Emmanuel disse, meus irmãos, aqui no livro, deixa eu dar aqui, porque não vai nos dar tempo de ler tudo. O livro chama-se Tocando o Barco, no capítulo ante a parábola do rico. Isso são palavras de Emmanuel, não são minhas. Emmanuel vem dizer para nós assim, olha, não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ainda hoje, há quem se baqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem a porta. Emmanuel. Por toda parte verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, esquecendo os irmãos do caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam com um aumento excessivo de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstea de alegria. Nas variadas sendas ou caminhos do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé, a se esquecerem daqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. Por quê, gente? Porque tem medo de manchar-se com o pecado. A doutrina espírita está cheia de mensagens que nos falam. Tem uma de irmão X que compara o espírito com o cavalo branco que trabalha no deserto. Não me lembro mais o nome, não é mesmo? O cavalo todo vestido de branco e o crente também todo vestido de branco, mas não fazia nada, mas o cavalo ajudava aqueles que estavam no deserto morrendo. A pureza em branco. Então, quantos de nós que somos incapazes de doar o nosso ouvido? Ah, não, eu não posso dar nada porque eu sou pobre. Mas não escuta? Eu acho que nós escutamos. Um minutinho que eu doe o meu ouvido
a uma criatura em desespero, pode salvar a vida dela. Pode mostrar a ela a importância dela perante Deus e perante nós mesmos. Elevar a autoestima de um amigo. Eu preciso ter dinheiro para isso? É isso que Emmanuel está questionando a nós outros, a todos nós, inclusive a mim mesmo, que bato no peito e digo: minha culpa, minha culpa, minha culpa, porque sento no sofá e acho que ali é meu lugar. Entenderam? Então nós ainda temos muito que aprender. Temos que abrir os nossos corações. E Emmanuel ainda vem dizer para nós assim: olha, todos nós somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição em provas mais ríspidas do que as nossas. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos no setor da bondade e do estímulo, do entendimento e do perdão, a começar de dentro da nossa casa. Quantos de nós temos um irmão que está em desequilíbrio e nós saímos de lá para poder ajudar um outro porque o irmão não tem jeito mais? Então, dentro da nossa própria casa, nós já nos sentimos essa dificuldade. Porque o que a lição do mal rico conta? Além da indiferença moral daquele mal rico, a lição da avareza, a lição da pessoa estar o quê? Apegada ao seu conforto, apegada aos seus momentos de descanso, nós ainda não aprendemos a nos desapegar. Não. Então aquele rico, ele não foi para aquela região de sofrimento, como ele mesmo descreve, não foi por causa da riqueza, mas pela atitude, pela forma como ele vivia, pelas ações dele perante a prova da riqueza. Mas pela indiferença moral com relação aos seus irmãos. Não estou nem aí. Desde que eu esteja bem, era o que ele devia falar, né? Eu estou comendo, o que me preocupa esse Lázaro aí na porta com fome? E isso vem por causa de um mal que existe em todos nós, em graus diferentes, chamado egoísmo. É o mal mais difícil que a alma tem para combater. E Emmanuel termina dizendo: recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. E é interessante, nós nos lembramos aqui então de Jesus falando isso conosco, né? Quando ele fala assim, qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a outra, tão parecida com essa, amar o próximo como a si mesmo. A gente ouve Emmanuel falando e ouve Jesus conosco. Vamos amar o nosso próximo. O nosso próximo não é só a nossa família consanguínea. O nosso próximo é a nossa família humana. Não importa onde estão, onde nasceram, com quem nasceram, família de quem. Todas as famílias são irmãs, uma das outras. E aí ele fala assim: abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que caminham conosco em todos os ângulos da estrada evolutiva,
e oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual. Por que nós temos uma herança espiritual? Porque nós somos filhos de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós temos direito à herança de Deus. E a herança de Deus é a verdadeira felicidade. É isso que nós, espíritos, buscamos. E é isso que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes nós achamos que um pedaço de pão, uma roupa usada, uma cesta básica, nós já estamos quites com a lei. Não. Nós precisamos compreender que não podemos ser egoístas a ponto de esquecermos a tristeza, a amargura. Às vezes o irmão não está precisando nem de dinheiro. Às vezes o irmão tem mais dinheiro que nós, mas está num momento de aflição, de dor, de sofrimento, que é algo normal num mundo de expiação e provas. Eu posso morar num palacete, posso ter meus momentos de desequilíbrio, de necessidade, de um afago, de um sorriso, de um olhar brilhante em minha direção e falar comigo: você é maravilhoso, você é filho de Deus, você é perfeito, você tem todas as potencialidades para ser feliz, só não está encontrando o caminho para fazer isso. É necessário que busque. E qual é o caminho? A Luciana acabou de dizer para nós. Está lá no quarto dela, igual lá do Chico, na cama do Chico, tá. Tudo passa na vida. Isso também passará, né? Que a Virgem Santíssima mandou para o Chico. Na Luciana está: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, esse é o caminho. E quando nós enveredarmos pelo caminho do Cristo, Ele vai nos dizer ponto a ponto o que precisamos fazer. Mas ninguém caminha sozinho. Não adianta eu tentar andar o caminho do Cristo sozinho, não. Porque é a ponte que me leva a Deus, o degrau vivo que me faz entrar em comunhão com Deus, é o meu próximo, é o meu irmão em humanidade. Que Jesus nos abençoe. Me desculpe pelo... Eu acho que a aguinha que eu tomei aqui me deu assim um pouquinho mais de impulso. Ou talvez eu esteja falando só para mim, estou falando alto para ver se eu mesmo me escuto, né? Porque às vezes a gente não escuta a gente, né? Precisa falar alto. Que Jesus nos dê muita paz, um final de semana maravilhoso, cheio de muita saúde, de muita alegria, porque nós merecemos tudo isso, somos filhos de Deus e Ele nos provê isso. E aprendamos a receber as nossas provas, porque muitas vezes a dor não vem com a prova, a dor é a forma como nós a recebemos. A dor vem de nós mesmos, nós provocamos as nossas dores, porque não temos paciência, tolerância, aceitação, resignação, resiliência e uma quantidade de coisas maravilhosas que nós viemos para adquirir e vamos adquirir. Fiquem em paz. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece de encerramento. Sem desfazer de nenhum dos expositores aqui, nesses 85 anos de doutrina espírita, foi a melhor exposição que eu já tive na vida. Meus parabéns. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim nos disse Jesus. Pois é na luta contra as imperfeições e os maus hábitos
que nós esquematizamos o nosso caminho evolutivo. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a ternura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Encha os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu desejo. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Com essa prece estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médico, vai ter curativo, quem for receber as fichas permaneça sentado.